Nós já estamos, irmãos, chegando ao final de Ageu, não é? De verdade, eu não estou querendo terminar Ageu, mas não tem jeito, né? Ele é pequenininho. Nós não temos como segurar mais aqui. Então nós já estamos aí nas últimas meditações desse pequeno livro tão poderoso, tão especial para a minha vida especificamente. Um tempo muito gostoso de estarmos usufruindo desses ensinamentos da palavra de Deus. Eu estou falando que estamos terminando, é porque eu já estou no verso 19, no estudo, não é? Mas vocês ainda não estão terminando. É porque nós estamos começando hoje o verso 10. Então porque eu já estou sentindo aquela saudade já de estudá-lo, porque ele já está para mim, essa semana que vem eu devo terminá-lo, né? Porque eu sempre estou alguns dias na frente de vocês, inclusive para que eu possa, na semana da apresentação do estudo, dar aquelas últimas pinceladas nos estudos. Eu estava falando para a Simone, a minha professora de português, hoje eu acho que não acontece isso mais. Não acontece um punhado de coisa hoje mais na escola, né? Principalmente na escola pública. Eu estudava na escola pública e tinha uma professora muito zelosa, e muito do que eu sei é porque ela pegava muito no meu pé. E ela falava sempre para mim assim: você precisa aprender, Ezequiel, a escrever uma única coisa, porque fazia o seguinte: quando ela dava a redação, eu fazia uma redação, ela corrigia de lado e dava para a gente corrigir. Quando eu apresentava para ela a redação, ela dizia assim: não é a mesma, você mudou o negócio. O tema mantinha o mesmo, o cerne o mesmo. Então, estava falando para a Simone que cada vez que eu vou lendo o esboço, nas margens do papel aqui vai ficando parecido com isso aqui, aí, ó. Então, cada vez que eu leio, eu mudo alguma coisa, eu mudo uma expressão. Então, eu vou bem na frente exatamente para quando eu estiver para apresentar o estudo, eu tenha condições de acrescentar um pouquinho mais, de estar com a visão um pouco melhor e mais madura do texto. Então, eu já estou lá no verso 19, onde termina aqui o rascunho desse texto. Eu acho que aqui está até o 14, mas no meu computador está até o 19. Então vamos ler aí, capítulo 2 de Ageu, do verso 10 ao verso 13. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Vamos pensar um pouquinho sobre essa porção aqui, irmãos. Eu li das mensagens que eu leio sempre. Toda semana eu leio várias mensagens. E
aleatoriamente eu escolho de vários escritores uma mensagem para ler. E principalmente eu leio mensagens que estão em inglês para treinar a minha leitura. Então eu procuro a ler em inglês para que eu possa dar uma trabalhada no meu vocábulo de inglês para leitura, não para falar, porque eu acho que eu não vou conseguir falar esse negócio, não. Eu já venho tentando desde... Tem um bloqueio aqui que esse tal de inglês. Não passo fome, mas não vou falar corretamente. Viu, Maico? A menos que o Maico me pega aí numa aula particular e a gente dê uma aprendida. Eu ando com o Maico, né? Para baixo, para cima. E aí o Maico vai falando comigo só em inglês. Eu acho que isso aí pode acontecer alguma coisa. E abrindo aqui esse parênteses, viu, Maico? Nós estamos com um projeto que, quando você voltar dos Estados Unidos, vamos ver se a gente monta aqui na igreja uma classe de inglês para você ser o professor. Viu? Vamos montar até naquela perspectiva que o Fernandão falou de manhã, preparando-se para a Copa do Mundo, preparando para hospedarmos, como araraquarense, nós vamos hospedar várias pessoas aqui de fora, então uma visão mais evangelística. Então, vamos tentar montar uma classe. Se o número for grande, a gente monta 2 classes, né? E aí dividimos entre as pessoas o seu prolabore, né? Porque o Maico é professor de inglês e ele está no Brasil e ele vive, parte do sustento dele vem desse período de aula. Então, quando você voltar, a gente senta, viu, Maico? E aí o seu pastor, você tem que caminhar com ele, porque isso aqui burro velho, é difícil aprender. Mas eu acho que dá para... Eu conheço muito, né? Mas não tem como. Então eu estava lendo uma mensagem um dia desse e li essa história que eu achei muito interessante e já andei dando uma pesquisada sobre a vida desse irmão, que de fato foi um ícone do evangelho no seu tempo. Ele é doutor em teologia, Dr. Thomas Kelly. Ele foi para Oxford no final dos anos 60. E quando ele chegou em Oxford, era moda negar-se o nascimento virginal de Cristo. Então, eles não estavam defendendo que não havia o nascimento virginal de Cristo. Ou seja, quando Maria concebeu a Jesus, ela não era virgem. Então houve um tempo, e de vez em quando aparece essa onda dessa negação do nascimento virginal de Cristo. Esse era um dos temas defendido naquela época lá em Oxford. Também que eles punham em dúvida e, claro, questionavam a divindade de Jesus. Claro que uma coisa puxa a outra. Se eles negam o nascimento virginal de Cristo, automaticamente eles vão negar a divindade de Cristo. E também eles colocavam em xeque a inerrância bíblica. O que é isto? É que se de fato a Bíblia era precisa e verdadeira, e a matéria que estuda isso é crítica textual. Então, em Oxford, quando o Dr. Kelly chegou lá, eles estavam em meio a toda essa liberalidade, esses acordos liberais, mas o Dr. Kelly representava assumidamente um cristianismo ortodoxo, ou seja, aquele cristianismo bíblico em todas as suas implicações.
e ele foi taxativo em viver isto, em defender isto, para piada e gracejo e diversão dos seus colegas de classe. Ele era um dos que defendia isto e cria nisto, mas para apenas os seus colegas tiraram um sarro nele, alguma coisa assim, olha o crente, olha o biblista, alguma coisa nesse sentido. Quase 30 anos passados, o Dr. Kelly recebeu um telefonema de um dos antigos colegas dele de Oxford. Depois de uma conversa, relembrando aquele tempo de estudo, o velho amigo falou ao Dr. Kelly da sua gratidão, de ele ter permanecido fiel a Jesus Cristo e às Sagradas Escrituras, enquanto eles estavam estudando. Falou da bênção que foi poder ouvi-lo e ver o quanto que ele era fiel às Sagradas Escrituras. Então aí ele compartilhou algumas novidades. E dentre essas, ele diz que semana passada ele havia se tornado ou se rendido a Jesus Cristo totalmente como o seu Senhor e o seu Salvador. Algumas semanas passadas. Depois de 30 anos, ele se rendeu ao Senhor. Então o Dr. Kelly se alegrou com ele e celebrou essa nova posição dele em Cristo Jesus. E quando o Dr. Kelly contou isso, ele estava numa classe seminário, diante de várias pessoas preparando-se para serem pastores. Então um deles perguntou assim, pastor, o que esse antigo colega seu estava fazendo nos últimos 30 anos? O Dr. Kelly respondeu, ele era pastor. Ele tinha pregado centenas de sermões, celebrado casamentos, funerais, batismos, ministrado aconselhamentos, e embora ele fizesse tudo que a liturgia exigia externamente, com relação a todos esses atos, ele não tinha o seu coração nisto. Ele fazia como um profissional da teologia, como um sacerdote ordenado, treinado para fazer casamento, discurso, mas ele ainda não havia se convertido. Ele era apenas bom em brincar de igreja, diz o Dr. Kelly. E nesse momento ele deu uma parada, como se estivesse buscando alguma palavra para aquela classe de futuros pastores, todos olhando diretamente para ele, e ele deixou uma lição interessante para aqueles jovens estudantes. Ele diz, não é sobre o que você faz, é sobre o seu coração. Deus quer o seu coração. Não é sobre aquilo que você faz para Deus, não é aquilo que você faz em termos de igreja, em termos de liturgia, em termos externos, mas é o seu coração que importa. E isso, irmãos, é exatamente o que Ageu tem a dizer-nos hoje, através desses versículos, que nós vamos pensar um pouquinho neles, e Ageu dirige aí um raio, um feixe de laser diretamente em nossos corações, discernindo e descobrindo as motivações daquilo que nós fazemos. Até agora, nós estudamos Ageu e vimos os 2 primeiros sermões de Ageu, de 4. Então, Ageu, no seu livro, ele fala 4 sermões, ele prega 4 profecias.
de duas, nós demos uma fragmentada nelas e nós já estudamos 2 sermões. Este que nós vamos começar hoje é o 3º sermão. Mas eu quero fazer um resumo do 1º e do 2º sermão para que os irmãos possam ter uma noção, e agora eu vou levá-los para pensarmos sobre esse 3º sermão, ligando o 1º e 2º ao 3º. Nós vimos lá atrás a permissão de Ciro para que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir os muros e o templo. Então, aquilo que eu preguei domingo passado, né, lembra que eu fiz uma referência a isto, dos cativos na Babilônia, daquele texto de Isaías que nós estamos trabalhando. Então, Deus havia prometido que eles iriam sair de lá e que ele iria trazer castigos sobre os caldeus, aliás, sobre a Babilônia, e que foi exatamente Ciro que assumiu isso, e Ciro agora libera o povo judeu para voltar a Jerusalém. Então o povo voltou em grande alegria para Jerusalém, reconstruíram o altar com Esdras, não é? Esdras o sacerdote, volta, reconstrói o altar e lança os alicerces do templo. Mas devido às perseguições, devido a vários fatores, eles abandonaram o templo, a construção do templo, por quase 20 anos. Aí Deus chama e trabalha para que, de fato, Ageu venha e dê àquele povo a perspectiva certa de Deus. A finalidade de Ageu aparecer na história do povo de Deus, de Judá, era exatamente trazer esse povo a priorizarem as coisas primeiras. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Porque eles abandonaram a construção do templo e começaram a construir as suas próprias casas. E Deus começa a visitar esse povo, obstruindo o fluxo de sustento desse povo. Então aí Ageu vem e diz, olha, sabe por que está acontecendo? É porque a casa do Senhor está em ruína, enquanto a casa de vocês é uma casa que está bem acolchoada, bem coberta, bem trabalhada. Então vocês me abandonaram. Então esse foi o 1º sermão. Então eles constroem o altar, oferecem sacrifícios, começa a fundação, abandona o templo por quase 20 anos, investem nas suas casas, não na casa do Senhor, perdem a prioridade de Deus. E agora Ageu traz-os de volta a essa prioridade. Aí ele encerra o 1º sermão. O 2º sermão, eles começam a construir o templo. Então Ageu começa a pregar, a ministrar-lhes a palavra do Senhor, eles voltam a construir o templo, mas só que a geração antiga, a velha geração, começa a ficar desanimada, porque eles perderam a perspectiva daquilo que Deus poderia fazer, olhando para aquilo que eles tinham. Então era insignificante aquele recomeço de construção, diante da grandeza e da glória que era o templo de Salomão. Mas aí Ageu entra e diz que Deus havia dito que a glória daquele templo seria maior do que a glória do 1º templo. Ou seja, a segunda casa será em glória muito maior. Então foi nessa casa que Jesus Cristo ensinou, foi nessa casa que Jesus pregou, foi nessa casa que Jesus mostrou a sua autoridade como Filho de Deus, foi nessa casa que Jesus foi consagrado, foi nessa casa que Jesus foi reconhecido como Salvador, o Messias, o enviado de Deus. Foi nessa casa que Jesus se identificou como Filho de Deus. E foi nessa casa que Jesus anunciou a vinda do seu reino. Então a glória dessa casa, ela se revestia de muito maior brilho do que a glória da primeira casa, por causa da presença
de Jesus nela. E então ele termina o segundo sermão dizendo isso. Então nós hoje já demos uma introduzida e já mostramos todo esse caminhar desse segundo sermão. Então nós hoje vamos começar o terceiro sermão. Enquanto os dois primeiros sermões foram trabalhados numa apologia de perguntas e respostas. Pode ver que Deus trabalhava, mandava dizer, respondia às perguntas que aquele povo estava fazendo através das mensagens proféticas de Ageu. Agora, esse terceiro sermão, ele vem mais como um enigma. Então vocês devem ter lido aí, e se vocês não leram bastante esse texto, então vocês estão perguntando assim, o que é que vai sair desses 3 versículos? Porque são enigmas, ou seja, são figuras de linguagem que Deus trabalha através do profeta com uma criatividade fantástica para trazer aquelas pessoas a um nível mais profundo com o Senhor e construir diante deles esta realidade que Deus quer, não só deles, mas de todos nós, cumprindo exatamente aquilo que o Dr. Kelly falou. O coração é que importa. A gente precisa tomar muito cuidado com os propósitos do nosso coração. Então vamos lá no primeiro versículo, porque esse primeiro, verso 10. Esse verso 10, ele tem uma significação muito grande. E o gostoso de Ageu é que Ageu não nos deixa perdido no tempo e no espaço. Ageu, se você pegar um livro de história, por exemplo, povos e nações do mundo antigo, você vai se sintonizar a Bíblia e a história secular. Porque Ageu vai dando-nos essa visão de tempo e espaço. Ele diz, no ano tal, no mês tal, no dia tal, isso vai sintonizando-nos no tempo e no espaço. Por isso que esse verso 10 se reveste de uma grande significação para nós entendermos o que se segue depois dele. Então veja lá, o que diz lá? Pode ler qualquer irmão. Pronto, até aqui. Então veja, o fato de Ageu colocar essas datas, como eu já disse, é muito importante. Primeiro, eu sei qual foi o dia que ele pregou esse sermão. Claro que esse calendário aqui não é o meu e o seu calendário. Né? Qual que é esse 9º mês no nosso calendário? Dezembro. Não. Pegando o dele, lado deles. No ano é o nosso. É setembro. Mas é dezembro. É dezembro lá. Então eu sei que esse sermão está sendo pregado dia 18 de dezembro de 1520 a.C. Aliás, 520. 1520 não. 520 a.C. Então, 18 de dezembro de 1520 a.C. 520 a.C. É porque a gente não tem como pensar tanto assim longe, né? Então, por isso que a mente. Então, veja. Algumas marcas com essa data. Primeiro, fazia exatamente 3 meses que eles tinham começado a reconstrução do templo. 3 meses. Fazia 2 meses e 3 dias do último sermão dele. Faziam 4 meses do primeiro sermão dele. Olha como essa data
vai dando-nos, você pode confirmar essas realidades. Outra realidade é exatamente nesse tempo em que ele estava pregando, Zacarias entra em cena. Você pode pegar lá em Zacarias 1:1, que você vai ver, e se você ler Zacarias junto com esse restante, parece que Zacarias é o co-pastor de Ageu. Então eles falam e trabalham praticamente a mesma coisa. Se você ligar essas duas profecias, você vai ver que eles estão andando no mesmo tempo e trazendo ao povo uma mensagem que está dando harmonia entre um e outro. Mas também é exatamente 5 anos para o dia da inauguração do templo, depois de construído. 5 anos antes da reinauguração do templo é que esta mensagem está sendo pregada. Mas o mais importante é que nessa época é uma época de planejamento da colheita. Porque de setembro ou de outubro a dezembro, finalzinho de setembro e início de outubro, começam as chuvas. Então é o tempo em que eles preparam para plantar, e quando chega em dezembro, eles já têm aí as sementes brotadas, e eles já olham e já planejam quanto é que eles vão colher. Quanto é que eles vão usufruir daquele plantio todo. E o que gera a expectativa no coração desses irmãos é o seguinte: já que nós tivemos um tempo passado de plantio ruim, vocês se lembram disso? Não choveu, houve escassez, não plantavam 10 hectares e colhiam como se eles tivessem plantado 1. Então o que acontecia? O que aconteceu agora no coração deles? Eles estavam dizendo o seguinte: nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos fazendo o que o Senhor queria que nós fizéssemos. Nós estamos reconstruindo o templo. Então, sem dúvida nenhuma, esse ano vai ser um ano muito bom de colheita. Mas o fato é, irmãos, que Deus tinha uma mensagem para esse povo que eles nunca mais iriam esquecer. Nunca mais eles iriam esquecer. E essa mensagem, irmãos, começa exatamente no verso 11. O que diz o verso 11? O que vocês notam aí de diferença de todas as outras duas mensagens? O que vocês, assim, pelo que ficou na mente de vocês do que nós aprendemos? Tem uma diferença aí já de cara. Qual que é a diferença? De cara já tem uma diferença aí dessa palavra que Deus está mandando nesse terceiro sermão de Ageu. Antes ele dirigia a mensagem a quem? Ao povo, a quem mais? A Josué, o sacerdote, a Zorobabel, o governador. Agora ele quer falar com os sacerdotes. Agora ele diz assim: vá lá e pergunte aos sacerdotes. Por que os sacerdotes? Os sacerdotes, irmãos, eram exatamente os intérpretes da lei mosaica. A lei, ela não cobria e não cobre todos os detalhes da vida. Então, assim como acontece conosco hoje, pastores, às vezes somos chamados para respondermos algumas perguntas que a palavra de Deus não está clara. Então a pessoa, por exemplo, me perguntaram aqui esses dias,
tempo aí atrás, pastor, o que a Bíblia fala de verdade sobre o suicida? Né? A pessoa leu, não entendeu, então pergunta sobre isso. Então várias outras perguntas são feitas, e agora o que Deus quer é que Ageu se dirija aos sacerdotes, aqueles que são os especialistas, que estudaram, que leram, para que eles possam dar as respostas. Deus quer trabalhar agora a nível espiritual. Deus quer trabalhar com aqueles que ministram ao seu povo, que são os agentes de não só levar esse povo à presença de Deus, mas também, às vezes, a função de trazê-lo à presença do povo, que podem vários sacerdotes assumirem os dois ofícios, né? O ofício de profeta e o ofício de sacerdote. Mas se eu vou levar pessoas à presença de Deus, eu preciso saber algumas realidades de Deus. Primeiro, a condição das pessoas. Segundo, em que condições Deus recebe essas pessoas. E eu preciso saber esse Deus, quem é? Qual o caráter desse Deus? Então Deus agora vai trabalhar exatamente com estas pessoas que estão na liderança do povo de Deus. Então vá lá e faça a pergunta. Se os irmãos quiserem anotar aí alguns textos para você conferir em casa, sobre a função do sacerdote, é Levítico 10, 10 e 11, Jeremias 18, 18, Malaquias 2, 7 e Zacarias 7, 3. Então vamos lá. Levítico 10, 10 a 11, Jeremias 18, 18, Malaquias ML 2, 7, Zacarias EC 7, 3. Então aí você pode ler lá na sua casa e ver que o sacerdote tinha exercer essa função de responder quando alguma coisa não estava clara na lei. Então, ó, nós estamos querendo comer um vatapá, não, vatapá não, um sarapatel. É sarapatel que é feito de carne, não, que é feito de sangue, não é? Nós queremos comer um sarapatel ou um chouriço mineiro. Então, queria saber se o senhor pode comer esse negócio. Então, o que quer dizer? A lei já diz que não deve comer sangue, mas aí qual que é a interpretação da igreja hoje? Então, o sacerdote, ele tinha essa função de esclarecer estas realidades. Então, ele começa no verso 12. Qual seria a primeira pergunta ao sacerdote? Olha lá, o 12. Se alguém vai matar o sangue na hora de sua festa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes. Não. Então veja aqui. É claro que essa figura de linguagem era uma figura de linguagem familiar aos primeiros ouvintes. Para mim e para vocês, a gente precisa de uma explicação e de uma contextualização. Os irmãos sabem que a vida religiosa judaica, ela centralizava-se em torno de um sistema sacrificatório. Se nós lermos lá o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Se uma pessoa pecasse, essa pessoa deveria trazer um animal ao sacerdote, para que esse animal fosse sacrificado no altar, e lá o sacerdote se encarregava de matar o animal, de tirar os pedaços certinho, de oferecer esse animal em sacrifício diante de Deus pelo pecado daquela pessoa. O animal, no sistema judaico, o animal
morreu no lugar da pessoa para pagar os pecados cometidos por ela. Então esse era o sistema. Então esse sistema inteiro, nós sabemos que ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sistema é a sombra daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E como Hebreus nos diz que ele ofereceu-se a si mesmo como único e último sacrifício para o pecado. Então nós sabemos disso, não é? E que é chamado na teologia de expiação, não é? Ou compensação pelos pecados de todo mundo. Se encerra em Cristo. Não há mais nenhuma maneira, não há nenhuma necessidade de oferecermos. Então, uma vez que a carne sacrificada no altar é considerada santa ou separada, e aí nós precisamos de ler Levítico 6:25, para os irmãos terem uma visão lá, que lá são os preceitos litúrgicos deste tempo de expiação ou de compensação pelo sacerdote. Pode ler lá Levítico 6:25. Então veja, momento em que essa carne é sacrificada ao Senhor, essa carne passa a ser o quê? Santa. Porque ela é uma carne que foi oferecida a Deus e ela passa a ser, e a expressão de Levítico é uma expressão muito forte no hebraico. Ela é coisa santíssima. Ou seja, consagrada ao Deus eterno. Então a pergunta de Ageu ao sacerdote é esta: se você tirar a carne que é considerada santa e levá-la na dobra dos seus roupões, ou como diz aqui o texto, na orla do seu manto, e você tocar em qualquer outra coisa, aquela coisa tornará santa, como é santa a carne? Não, ele diz que não. Então veja, ó, a carne, olha, obviamente que quando a carne foi colocada no roupão, o roupão torna-se santo. Por quê? Porque aquele roupão faz parte daquele negócio lá, daquele momento do ritual. E aquele roupão, inclusive, é um roupão usado exclusivamente para aquilo. Ou o manto, não é? Então essa é a parte fácil. Agora o dilema, irmãos, não está nesse fato. O dilema está numa palavra fantástica, que chama-se transmissibilidade. Essa é o dilema da transmissibilidade. Ou seja, o que é santo, a carne é santa. Ele põe aquilo no roupão, o roupão torna-se santo. E a pergunta agora de Ageu é complicada. Ele diz: então, se você encostar no pão, no vinho, no azeite, no alimento, esses mantimentos tornarão santos? Pois é, mas qual que é a resposta do sacerdote? Pois é, mas aqui, porque Levítico, eles estão falando daquilo que está dentro do espaço sacrificatório. A pergunta de Ageu não é essa.
Isso, você vai sair com aquilo e você vai tocar nisso, torna santo. O que o sacerdote diz? Não. Não. Toda a consagração. Tudo aquilo que faz parte dessa realidade. Então aqui, irmãos, a pergunta minha para vocês é o seguinte: o que Deus estava tentando dizer ao povo através desta pergunta? Em que consistia, o que consistia a mensagem dessa primeira pergunta? Com o mundo? O senhor está arranhando o local, o cerne do negócio. O senhor está arranhando, está melhorando aí, está aprofundando esse negócio. Mas assim, se eu desse aos irmãos, olha aqui, eu dei uma pista. A transmissibilidade. Então veja, o que Deus queria dizer para eles? A santidade é intransferível. Exatamente. Deus está dizendo o seguinte: olha, você não transfere a santidade. Essa é a mensagem que Deus quer colocar aqui para Judá agora, nesse primeiro momento. Porque eles estavam, no primeiro embate de Deus com eles, era o templo. Era a questão litúrgica, como queria fazer, Aí Deus trouxe algumas realidades que eles não compreenderam, mas assentiram por causa de algo que estava lá na frente. Mas agora Deus quer lançar o coração deles. Deus quer puxá-los para uma realidade mais profunda. E a primeira coisa que Deus diz para eles é o seguinte: e os doutores da lei responderam: não se transfere a santidade para as outras coisas. Ou seja, então, santidade é intransferível. Você já ouviu assim? Eu já cansei de ouvir isso. Muito embora isso não tem nada a ver comigo. Vou encostar nele para a unção passar para mim. Vai morrer sem passar absolutamente nada. A Simone que dorme comigo, não vai passar para ela? Claro que eu não sou santo assim, mas não passa. E nem dela para mim. Então, santidade é intransferível. Não vem via cordão umbilical. Não vem por osmose. Não vem por nada. Você ficar num ambiente santo, isso não vai passar santidade para você. Essa é a primeira mensagem que Ageu quer dizer para mim e para você hoje. Sim, meu irmão. Saiu o quê? Cura. Mas a sombra dos servos do Senhor curavam. Mas é cura. Não é santibilidade. Não passou a ter poder e não significa que ela ficou santa. Jesus, eu imagino que Jesus tocou na mulher que foi pega em adultério. Mas ele diz, vai e não peques mais. Eu imagino que ele tocou. Jesus não tinha problema em tocar nas pessoas. Pois é, mas aí vem a unção. Não é santificação. Mas o senhor unge, põe as mãos
o senhor está dando àquela pessoa aquilo que lhe foi autorizado, é o que nós vamos fazer com o Douglas. Mas o problema é do Douglas carregar isso. Em nome de Jesus. Então não existe lugar nenhum de que santidade é transferida. A mensagem que Deus está dizendo agora para o povo de Israel é: santidade é intransferível. Não passa. Não passa. Como vosso Pai é santo. Né? Porque quem é santo é o Senhor Deus. Sim. Salvação, ela é pessoal. Né? Mas aqui o texto está dizendo sobre a santidade. Então nós vamos levar para casa hoje essa primeira mensagem de Ageu. Não passa. Santidade é intransferível. Cada um tem que cuidar da sua vida. Hein? Aí depois nós vamos trabalhar na próxima quarta. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Porque a visão do povo de Judá hoje é a seguinte: é como que se Deus tivesse por obrigação abençoá-los na colheita. Por quê? Porque agora eles estão fazendo o que Deus mandou. Aí o que Deus está dizendo para ele: olha, há um outro fator da vida cristã que tem a ver com o seu coração. Santidade é intimidade com Deus. Santidade é uma caminhada íntima com Deus. Na oração, na leitura da palavra, no refletir das realidades de Deus nas nossas vidas. Então, não há essa troca. Deus não negocia conosco, irmãos. Deus não negocia conosco. Por isso é furado toda vez que você ouvir o seguinte: olha, dê 1.000 para você ganhar 10. Isso é a barbada, isso é a conta do vigário. Não tem um negócio assim, conta do vigário, o cara caiu no conto do vigário. Eu não sei porque que eles põem o sacerdote no meio disso. Mas tudo bem, não sei mesmo. Então, talvez seja no conto do pastor, das empresas que tem por aí eu acho que caberia muito mais do que do sacerdote. Conta do vigário. Né? Não sei por que dessa expressão, talvez seria bom a gente consultar o Dr. Google, que ele pode dar alguma resposta sobre isso. Né? Então, por que conta do vigário? Conto do vigário. Pois mas qualquer um fala, não é porque é protestante. Isso aí é coisa antiga, não é? E eu não sei por quê, é um ditado. Mas poderia ser o conto do pastor desses marreteiros que tem por aí vendendo as coisas. Então, não há troca, não há venda. Deus está dizendo assim: não é porque vocês estão fazendo. Eu vou abençoar se vocês tiverem um coração comigo. Se não tiver, a vida é santa, mais pureza dá-me. Nós acabamos de cantar agora. Então, isso nós precisamos. Então, a primeira mensagem de Ageu é: santidade não é transferida. Ela é intransferível. Não é? Então, vamos colocar isso no coração. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar, não é, falando sobre isso aí. Tem muito pano para manga aí, viu, irmãos? Isso aqui é só... Sim, meu irmão. Pois é, mas aí, o senhor está dentro do ambiente de... Porque se o senhor não entrar lá santificado, o senhor será fulminado no altar.
Pois é, mas para estarem lá, inclusive o sumo sacerdote que entra. Por que ele entrava com o sininho? Por que ele entrava com a corda no pé? Até ele corria o risco de morrer. Se tocar lá. O fato aí, meu irmão, é dizendo o seguinte: aquele local era um instrumento de santificação a Deus. Por exemplo, o animal que vinha e que morria, Deus aceitava porque aquilo ali era uma oferta para o pecado. Então Deus dizia assim, mas se um pecador chegar lá dizendo assim, vou ser santificado, estorra, na hora. Isso aí é porque ele está dando a dimensão da liturgia que precisava fazer. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele entrava num preparo violento, meu irmão. Ele não tinha relação sexual com a esposa. Ele ficava resguardado em jejum a pão e água. Ele não via as pessoas. Ele punha roupa novinha, cheia de sino, amarrado uma corda no pé. Porque se ele entrasse lá sem aquela disposição interna, ele seria fulminado. Então isso é santificado, é porque Deus aceitaria aquilo que fosse colocado no altar. Estabeleceu assim. Então, por exemplo, o senhor vê os filhos que morreu ao tocar na arca. De Eli. Tocou, morreu. Agora, os outros levitas que carregam podiam tocar nela, não teria problema nenhum. Ia cair a arca, que deixa cair. Mas não põe a mão, que você vai ser fulminado. Hein? Usar. É usar. Então, é um negócio assim, que a gente precisa. O Antigo Testamento, ele é muito fantástico. Mas, às vezes, a gente fica com isso.